Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life e essa é a parte 2 do tour pelas finanças. Fica aí, não perde nada. Então, se você não assistiu a primeira parte desse tema, volta lá, assiste a primeira parte e vem aqui assistir o vídeo de novo, porque senão você não vai entender toda a história. Quando estávamos morando lá na casa da minha mãe, nós estávamos fazendo algumas reformas na casa que eram realmente necessárias, não havia condições de a gente morar lá sem fazer essas reformas. E isso a gente se endividou bastante para fazer essas reformas. Logo depois disso a gente teve que comprar um carro, porque Perus é muito longe, era muito longe de tudo que a gente precisava. Eu, às vezes, perdi o ônibus da faculdade, eu não tinha ônibus para chegar em casa. Muitas vezes eu já cheguei em Perus, meia-noite no trem, tinha que subir a pé, porque não tinha ônibus. Então era muito complicado, a gente falou, não, vamos comprar um carro. Dá para comprar? Dá. A gente gasta muito com passagem, então a gente troca pelo carro. E na empresa do meu esposo também, ele tinha alguns privilégios nesse sentido, que pagavam a quilometragem, se ele usasse o automóvel dele. Enfim, a gente resolveu comprar este carro. Compramos de um conhecido nosso, que foi muito gentil e parcelou o carro pra gente. A gente foi pagando, né, as parcelas. Mas a gente continuava não guardando nada. A gente não guardava R$1, na verdade. A gente gastava muito, tinha cartão de crédito, a gente usava, pagava no outro mês, e aquela coisa do rotativo. E a gente ficava naquela, vamos dizer assim, roleta russa financeira, e a gente nunca saía dali. E aí começaram a acontecer algumas mudanças que, teoricamente, a gente vai dizer, ou as pessoas vão pensar que é muito boa, que foi um aumento de salário. Meu esposo recebeu um aumento de salário, a gente ficou muito feliz, foi promovido, a gente ficou muito alegre. Eu comecei a trabalhar, porque até então eu fazia só faculdade, e estava fazendo meu TCC, estava estudando para concurso. E na época eu comecei a trabalhar, meu esposo recebeu esse aumento, e a gente falou, poxa, agora a gente vai conseguir guardar, a gente vai conseguir fazer bastante coisa, a gente vai viajar, a gente vai fazer tal coisa. Só que não, né? A gente não guardou nada, a gente aumentou os nossos gastos, porque como a gente tinha mais dinheiro, então por que a gente não vai aumentar nossos gastos? Então o que a gente fez? A gente comprou um carro novo, a gente pagava tudo certinho? Pagava, mas não sobrava nada. E isso é muito importante. Outro problema foi confiar nas pessoas. A gente começou a confiar muito na empresa que meu marido trabalhava, onde fizeram várias promessas para eles, não quero entrar em detalhes, mas fizeram várias promessas que colocariam ele como sócio, que aumentariam o salário dele em quase 100%, fizeram muitas promessas e tudo mais, e a gente confiou nessas promessas, fez coisas que a gente queria fazer, nos endividamos esperando que essas promessas se cumprissem, o que também foi um erro enorme. A gente nunca deve fazer as coisas contando com algo que pode acontecer, né? Só com algo que é certo. Logo depois disso, começaram nossos problemas. Além de não cumprirem a promessa, eles meio que queriam mandar meu marido embora, mas eles sabiam que ia ser meio complicado naquele momento, porque muitas funções dependiam que meu esposo fizesse, e aí eles resolveram diminuir o salário do meu esposo em 50%. Foi meio que tipo um baque. E aí começou o nosso endividamento, porque a gente tinha muitas dívidas para pagar e a gente começou a não conseguir pagar. Porque metade do salário que ele ganhava a gente pagava essas dívidas, e como não tinha, a gente priorizava o quê? Pagar a comida, pagar a gasolina, pagar as coisas que são necessárias. E a gente parou de pagar essas dívidas que tínhamos. Logo depois disso, alguns meses depois, ele foi demitido. Eu acho que muita gente no Brasil foi demitido no mesmo ano que ele, no mesmo período. E com essa demissão, a gente ficou sem o salário dele, só com o meu salário de professora, que, convenhamos, é muito pouco. Mas, incrivelmente, a gente conseguiu se virar, a gente parou de pagar, infelizmente. Nos endividamos, ele ficou quase um ano desempregado, até que veio um concurso que ele já havia prestado há alguns anos, que chamou ele, que foi a nossa salvação divina, literalmente. Foi com certeza Deus que abençoou que o chamassem, porque ele não estava dentro das vagas, mas mesmo assim o chamaram e a gente ficou muito feliz. Mas toda essa história nos levou a muitas reflexões em relação ao dinheiro.
E a gente começou a pensar o que a gente poderia mudar e como a gente poderia mudar. E que não seria fácil, seria difícil. Talvez para alguns seja fácil falar, é só não gastar, mas para outros talvez não seja tão fácil. E para você que não acha tão fácil e quer saber mais sobre essa história, assiste os próximos vídeos. Eu vou continuar contando como é que a gente teve esse estalo para acordar para nossa vida financeira. Inscreva-se no canal, dá o seu like. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau!